O Josão postou vídeo? Eu vejo, cara, eu vejo. Cara, eu sinto que a gente voltou pra borracharia. Eu tava meio com medo de como seria esse retorno pós-Copa do Mundo pro Brasileirão. Tem muita coisa pra gente falar aqui. No Vasco está acontecendo muita coisa. Eu vou colocando nos próximos vídeos tudo em ordem, tudo vai sendo comentado. Mas eu tava na expectativa de, cara, como é que vai ser essa parada? Porque você vê aqueles jogos, aquele nível de transmissão, a volta costuma ser dura. E aí, eu não sei se é impressão minha, se você viu o jogo, comente. Se você não viu, você vai ver o porquê eu acho o que eu acho. Mas Jesus amado, não é que, o Brasileirão é um pouco pior do que a Copa do Mundo. É que esse jogo em específico, mas foi para espancar os nossos olhos. O segundo tempo ele é um pouco menos pior, mas ainda assim eu acho que eu vi o jogo, e termino com uma sensação que Argélia e Jordânia foi melhor. É esse o nível da coisa. Vamos lá, cara. Volta do Vasco pós-Copa. Primeira escalação titular é essa aqui. O que a gente tem nela? Léo Jardim, Pumita Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano. Não Lucas Piton. Piton virou reserva? Aparentemente sim. A gente não sabe Tem que sumir do Vasco, mano. Tem que sumir, cara. Esses caras tem que sumir do Vasco. Mano, chegou num estágio. Tem uns caras que eu não aguento mais ouvir o nome. Não é nem ver a cara, é ouvir o nome, mano. Renato, mas pô, o Vasco fez um investimento de tantos milhões. E o Vasco já negou proposta de não sei quantos milhões. Porra, vai vender por. Pô, mano, papo reto, se aparecer algum otário querendo pagar qualquer merda nesses caras, vende, mano. Porra, tipo assim, não deu certo, gente. É aceitar, cara. como é que tá as coisas agora. É um novo técnico, é uma nova era. Sim, é um novo técnico. Meu Deus do céu, tem muita coisa acontecendo no Vasco. Mas enfim, a gente tem que, e até a gente tem que entender, e eu também, falando aqui pra você, às vezes eu venho tentar, pô, não, se você acha isso, tem isso aqui. Até eu tô meio que colocando minha cabeça em ordem de novo, mas vamos lá, com o tempo a gente vai voltando pra linha. Thiago Mendes, Barros, Rojas, Adson, Nuno Moreira, Spinelli. Não temos aqui quem jogou a Copa, pelo menos não começando o jogo, o colombiano. E você... Que não faz sentido nenhum também. Nenhum. Caralho, o Andrés Gomes tava jogando a Copa e tal, e aí ele vai começar... O Andrés Gomes não jogou um minuto na Copa, mano. Ele não entrou em campo, cara. Tipo assim, porra, caralho. Tem um argentino, Spinelli, numa Copa aí que tá com a Argentina na final, que não me parece funcionar até agora. Meu Deus do céu. Assim... Eu pensei que a gente não chegaria nisso aqui tão cedo. Eu pensei que, na verdade, a gente talvez nunca fosse chegar nisso. Nisso o quê? Talvez o Verratti realmente ter saído foi um erro. Quando ele saiu... Não foi um erro. E isso aí é uma tristeza ouvir isso, porque significa que o Spinelli tá tão mal que ele faz com que as pessoas esqueçam como o Verratti estava antes de sair do Vasco, cara. Moleque, o Verratti não conseguia andar. O Verratti se arrastava em campo. Porra, eu amo o Verratti. Eu não sou o cara que odeia o Verratti, não. Mas eu sou muito mais do que amar o Verratti. Eu amo o Vasco, cara. Porra, as pessoas não lembram como o Verratti tava, cara. E outra, o Verratti tá lá no Cerro Porteño, jogando um campeonato que é 1000 vezes pior que o Brasileirão. Olha os números do Verratti lá, cara. Porra, não é possível isso, cara. Parabéns aí, ô Spinelli. Parabéns. Você fez em tempo recorde com que as pessoas esquecessem como o Verratti estava antes de sair do Vasco, cara. Era completamente, pelo menos... Tava ruim, mas tava fazendo gol caralho. Tava fazendo gol caralho que o Verratti tava fazendo. Ó, o Verratti, estatística, vamos lá. Temporada atual. A última dele no Vasco foi 24-25. Cadê os últimos jogos dele? 33, não, de cima pra baixo. Último jogo dele, 5-0 pro Atlético Mineiro, o Vasco perdeu. Aí 2-0 pro... ele não fez nada. Aí 2-0 pro Mirassol dentro de casa, ele não fez nada. 5-1 contra o Inter em casa, não fez nada. Aí 1-0 pro Bahia fora de casa, ele não fez nada. 2-0 pro Grêmio, fora de casa. Ele não fez nada. 3-1 pro Juventude, em casa. Ele não fez nada. 3-0 pro Botafogo, fora de casa. Ele não fez nada. 2-0 pro São Paulo, em São Januário. Ele não fez nada. Aí o último jogo que ele tinha feito gol foi no dia 26 de outubro de 2025. Dia 26 de outubro de 2025, contra o Bragantino. Que ele fez 2 gols. Aí jogou contra o Fluminense, nada. Fortaleza, não entrou. Vitória, nada. Palmeiras, nada. Cruzeiro, nada. Bahia, nada. Flamengo, nada. Ceará, nada. Aí contra o Sport ele fez um gol. Aí contra o Corinthians ele fez o gol. Aí volta Juventude, nada. Aí Santos tava suspenso. Cara, tipo assim, porra, eu tenho que ficar me fazendo de imbecil às vezes, mano? Pô, porque eu sinto que se eu ficar me fazendo de imbecil aqui, o pessoal vai comprar o barulho. É verdade, mano. Muito saudade do Verratti. Ele tava fazendo gol pra caralho no Vasco lá. Da minha parte, tá? Impensável porque, pô, tá velho, recebe um salário alto. Dito isso, pelo menos por enquanto, a verdade é
que ninguém fez metade do que ele tá fazendo. Não é verdade. Não fez metade do que ele estava fazendo em outro momento. Os últimos 6 meses do Verratti no Vasco são uma tragédia. São uma tragédia. E era a mesma merda do Spinelli. Só que é pior, né? Porque o Verratti, ele já era um senhor de idade. O Spinelli é mais novo e foi contratado por alguns milhões. Então ele tinha que estar fazendo mais. Mesmo quando ele já estava pela metade. O Spinelli é parte do culpado aí, parte dos culpados. A gente tem um Vasco que volta da parada, assim como foi pra ela. É complicado. E quem escala esse time aqui, cara, é ele, o Pedro Emanuel, que é um técnico que, se você veio aqui ver a minha opinião, eu tô caçando a opinião de alguém também. Tudo que se sabe desse técnico é que, primeiro, ninguém conhece. Segundo, você deve ter visto isso aí, ele tem no seu histórico, no seu currículo, de todos os jogos jogados, mais derrotas do que vitórias. Aí eu fui ver, quem que ele treinou e tal, um monte de time de tipo Arábia, desses países nada a ver, aí tem um Almeria da Espanha no meio do caminho, e é isso aí. Pode ser que dê certo? Pode ser, vai que os caras é gênio, vai que os caras achou o Abel Ferreira do custo-benefício, vai saber. Mas assim, é toda uma carinha de, vem uma boa época por aí, né? Vem uma coisa boa. Enfim, cara, o jogo começa a rolar, e o que a gente tem é um excelente nível técnico. O Cuiabano, ele domina, e tal qual o Vinícius Júnior, naquele lance que quase foi um golaço, o Cuiabano domina, mete debaixo das pernas e sai, e vai rumo ao gol, muito parecido ao Vini, meteu aqui a caneta e foi embora. Só que aí, cara, ele vê que estava aberto e chuta. Eu vou repetir o chute aqui, pra você poder... ele chuta. Aí é um pouco do clima de... O Brasileirão voltou, né? Você tem... No Vasco, eu acho que no Brasileirão como um todo, você tem jogadores que, os caras conseguem fazer uns lances legais aqui, ali... Só que muitas das vezes eles terminam parecendo que esses caras nunca jogaram bola de verdade. Mas jogam, são os nossos jogadores. Enfim, eu acho que o Cuiabano, ele é fisicamente mais apto do que o Piton nessa altura do campeonato. Será que é, mano? Eu me pergunto essa parada. Será que é? O Piton, ele tava muito numa morte do caramba. Falando novamente em Verratti, eu não sei até que ponto o Verratti não deu uma boa parte da carreira do Piton pra ele, tá ligado? Boa parte não, toda. O Verratti, quando tava bem, salvou e elevou o Piton ao nível que o Piton nunca teve na carreira. Verdade é essa. Mas enfim, o Piton, ele perde espaço, ele sai de ser alguém que em algum momento foi cogitado para a seleção, para virar um cara que já não tava mais dando, e aí agora entra o Cuiabano eu acho que é melhor e tal, na mesma hora que, por enquanto, o Vasco não funciona. Mas também pudera. O técnico tem um jogo, e o técnico mal sabe o que ele tá fazendo, provavelmente. Mas assim, ele não tem um jogo. Então, assim, é normal que a gente tenha problema e tal. E aí, até comentando aqui, eu poderia falar, eu brinquei ali com a parada de a gente tá voltando e tal, e a Copa do Mundo. Eu poderia falar que pós-Copa acabou a paz, né? Que agora voltou a coisa e tal. Mas, cara, a real é que a gente teve paz no meio do caminho. O Vasco, enquanto, sei lá, o Messi fazia um monte de gol, o Mbappé também, aí não sei quem mais lá, quem também, o Vasco demitia técnico, afastava presidente, nem teve paz no meio do caminho. Dito isso, tá para acontecer a revenda da SAF pro Lamaque. É muita coisa. Mas aqui o Cuiabano começa, ele tem uma chance, ele dá uma caneta, ele cria ali um espaço, ele vai chutar. E meu Jesus amado, na sequência o que a gente tem acontecendo é o que talvez foi no primeiro tempo uma das melhores, se não a melhor chance do primeiro tempo inteiro. Então você tem aqui o jogador do Vitória, ele tem uma boa oportunidade, ele tá frente ao goleiro, o jogo tava bem chatinho. Daqui a pouco eu te trago 2 frases ditas pela galera do Sport TV na transmissão. Mas elas são frases que falam que o jogo tá bem mais ou menos. Mas aqui, você tem uma boa chance, você tem uma espécie de chance clara, talvez. É só finalizar, é só levar perigo. Aí ele finaliza, ele consegue o chute e a bola vai... Verratti tem 4 gols nos últimos 5 jogos pelo Cerro Porteño e 1 contra o Palmeiras, tá? Vamos pintar que o Verratti tá fazendo gol todo jogo no Cerro Porteño, né, mano? Beleza. O Verratti, desde que chegou, tem 6 gols em quase 30 jogos, velho. Não são números horrorosos, mas vocês quererem pintar. Tipo assim, ele começou agora a fazer gol. Tipo, tem 4 jogos. Aí tu pegou esse recorte de 4 jogos, que ele fez. Até então ele tinha 21 jogos e 1 gol. É porque, mano, às vezes vocês devem ter a sensação que, tipo assim, eu já falei pra vocês, eu não acompanho tanto futebol europeu, eu não sou tão fã, eu sei que é um futebol de qualidade melhor, mas o meu negócio é o futebol brasileiro. E às vezes, mano, as pessoas chegam aqui comentando como se, tipo assim, é um bagulho relacionado ao Vasco e eu sou um imbecil que eu não vou ter, alguma propriedade pra tá falando, mano. Tipo assim, caralho, viado, o Verratti não faz gol há muito tempo. Ele tem feito gols agora, talvez nesse recorte de 4 jogos,
Mas se você for pegar aí os últimos 8, 9 meses da carreira dele, ele precisa de 10 jogos para fazer um gol. E nos 10 jogos que ele joga, ele atrapalha o time nos 10 jogos. Pô, se eu procurar aqui no Twitter, vai ter torcedor do Cerro Porteño que tava querendo matar o Verratti. O Cerro Porteño que joga no campeonato que é 10 vezes pior que o Campeonato Brasileiro. E aí querem me convencer que o problema do Vasco é ter deixado o Verratti sair. Caralho, gente. Muito bom. E dessa forma, a gente chega no quê? A gente chega depois no Léo Jardim, fazendo talvez a única defesa do primeiro tempo, é um chute de fora da área, muito de fora da área, mas é um bom chute, ele faz aqui uma boa defesa e termina assim o primeiro tempo. Para você que não assistiu essa bela partida de futebol, eu cheguei a anotar aqui 2 frases ditas pela galera da transmissão do Sport TV. A primeira aos 30, abre aspas. Passamos de 30 minutos de pouco futebol. Fecha aspas. Normalmente, a televisão tenta vender que o produto que está sendo oferecido ali, o jogo, pô, ele é bom, é um jogaço, é um jogo muito legal para você continuar assistindo. Aqui, o pessoal não tinha nem coragem. Tanto é que passamos de 30 minutos de pouco futebol. Aí vamos para a segunda frase, que aí vem do comentarista, que é um pouco mais rígida. Abre aspas. Pô, eu pesquisei aqui, tá? Eu pesquisei aqui rapidamente, Verratti no Twitter, tá? Aí apareceu aqui entre os destaques um tweet do perfil Arena Cruz Maltina, com 500 mil de visualizações, 5 mil curtidas. Não tem necessidade nenhuma de colocar Pablo Verratti. Pelo amor de Deus. Mas eu tô inventando coisa. Tava todo mundo, porra, feliz da vida. Tava todo mundo realizado, né? Tomar no cu também, cara. Tá doendo os olhos. Fecha as aspas. Então, assim, eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que não. Está doendo os olhos. E o Felipe Bastos, que falou que tá doendo os olhos, ele, porra, claro, ele é profissional, tá ali tentando fazer a transmissão, mas todo mundo sabe que o Felipe Bastos é Vasco, tá ligado? Ele tá doendo os olhos porque ele tá puto, porque ele tá querendo morrer assistindo o Vasco jogar. Tá entendendo? A verdade é essa. Ele é um torcedor, tá ligado? Que hoje tem que se conter, porque ele exerce uma posição onde ele tá comentando o jogo, e ele não tá comentando apenas para torcedores do Vasco. E aí ele tá falando que o jogo tá doendo os olhos, mas ele queria falar que o time do Vasco é vagabundo, pô. Entendeu? E transmitir a parada. Muito bom jogo, vamos colocar em números, porque os números aqui eles dão até uma enganada. Olha só, Vasco e Vitória, finalizações, 8 do Vitória, não é um número baixo. Você tem 5 do Vasco, é baixo, mas também não é nenhum absurdo. Então, você tem, pelo menos em quantidade, boas finalizações, certo? Finalizações no alvo, 3 pro Vitória contra 1 pro Vasco. O Vasco fazia um jogo bem questionável. O Vasco dominava de alguma forma, mas não conseguia levar perigo. Se bem que o Vitória também não, o jogo era isso. Mas olha só, total de finalizações até que é alto. Finalizações no alvo não é alto, mas também não apavora ninguém. Chances claras, nenhuma. Aí, para ajudar a corroborar aqui com a tese de meu Deus do céu, que joguinho, vamos ver a nota da galera no final do primeiro tempo. Notas verdes, para você que não sabe, são notas boas. Aí você tem o Pumita Rodrigues aqui embaixo, perdido. Gente, era um jogo bem qualquer coisa. Era um jogo que, meu Deus do céu, eu não sei se a galera tá voltando da Copa ou da guerra, tá ligado? É uma coisa muito doida. Enfim, a gente vai pro segundo tempo e aí a gente tem um Pumita tendo uma chance num setor até parecido, num lugar do campo parecido com o jogador do Vitória, e aqui ele poderia ter levado perigo, mas ele só poderia mesmo. Essa bola vai passar aqui, ó. A bola vai passar aqui, aí você pensa, pô, mas o Spinelli tá aqui, será que não deu pra quase ele fazer? Não, não deu, passou muito longe. Jogaço. A gente dá sequência e na sequência temos o que acontecendo? Entrando o jogador de Copa do Mundo, o Andrés e também o Brenner. Aí, cara, é foda porque eu ainda tenho um pouco de paciência com o Brenner, eu não sei até que ponto vai durar. Já estava acabando antes da Copa, mas eu ainda, né, reabasteço aqui a minha paciência. E tenho, porque o Spinelli... Mano, fala aí, pode falar o que quiser do Verratti aí, eu não vou mais discordar, não. Acabei de ler aí que o Verratti puxava a marcação e criava a jogada. Verratti criava a jogada, criava. Parecendo uma balsa, um navio, um cavalo. Criava assim. Tá bom. Apesar de ser brigador, argentino, a cara da Argentina, inclusive, ele não tem funcionado. Aí é a dúvida, é porque ele tá mal ou é porque o Vasco meio que não funciona? Porque a sensação que eu tenho vendo esse Vasco é que é um time que cerca, mas que não consegue furar. É uma tesoura meio sem ponta. O ataque não clicou até agora. E aí eu falei do Verratti que quando saiu do Vasco já tava meio que mal, mas o Verratti ainda, mano, nem que seja só cruzamento na área, mas pelo menos ainda tinha isso. Você tinha pelo menos um estilo de jogo que hora ou outra funcionava. Aqui a sensação é que nada. Então sai o Spinelli para entrar o Brenner que também não vem de bons jogos e tal, mas quem sabe, né? E entra aqui também o jogador de Copa do Mundo, o colombiano de seleção Andrés. E aí, gol do Kaiser. Entre os jogadores do Vasco, gol do Kaiser, que inclusive é revelado pelo Vasco. Olha só, para mostrar
um pouco. Só pra vocês terem uma noção, o lixo do Spinelli, ele tá com 23 jogos e ele tem 5 gols. O Verratti jogando no Paraguai tá com 26 jogos e 6 gols. Tipo assim, O que foi o jogo? A gente tem um gol de erro. Então poderia ser um golaço, poderia ser uma baita jogada construída do Vitória, mas na verdade o Robert Renan tá aqui e aqui tá o Cauã. O Cauã recebe um passe, ele tem que agir, ele não age, ele perde a bola e aí, no melhor estilo Diniz saindo, a gente vai lá e toma um gol pro Kaiser, cliquei errado, olha só, e o Vitória faz gol. O Vitória tem o mérito de ter subido a marcação e tal, né, de ter pressionado ali e tal. Dito isso, esse gol é exatamente o tipo de gol que deveria acontecer num jogo horroroso como esse de hoje. Um gol de erro, um gol de falha. Falha de quem? De Cauã, cadê? Cauã Barros. Pô, daria até pra pesar um pouco no Robert Renan e tal, porque... não dá. Mas eu acho que não. Eu acho que não. Então eu falei que daria pra pesar, mas eu acho que não daria. O Cauã erra, mais uma vez, aí eu não sei se eu peso só ele ou se é um time que meio que não funciona, que é normal também, porque é um técnico não, novo. mas tem que cobrar o Cauã Barros. Pô, teve o primeiro erro, a torcida abraçou, teve o segundo erro, a torcida abraçou, mano. Tá no 48º, pô. Quando não é entregando, é sendo expulso. Tem que cobrar, porra. Tem que cobrar, caralho. Recebe moral pra caralho. Recebe em dia, recebe um bom salário. Porra, precisa de mais o quê? Assim, olhando a longo prazo, talvez a grande parada seja, de fato, a revenda, entrar dinheiro. Eu gostaria de viver um pouco novamente o sentimento de esperança do início ali da 777. Eu gostaria mais ainda que a minha esperança não fosse frustrada novamente. Mas, cara, a não ser que um choque de realidade muito grande aconteça, e talvez a revenda seja esse choque, o único, inclusive, a não ser que isso aconteça, a coisa parece que não vai ser boa, não. O Vasco começou esse jogo, eu nem falei, mas começou já estando na zona e nela continua porque não conseguiu pontuar nada. A gente toma o gol aqui e aí a gente termina com essa cara aqui, ó. Aí não, aquele lance lá do Cuiabano, deu debaixo das pernas, Cuiabano dá linda caneta em Jamerson, grande nome inclusive, avança até perto da área, se empolga, tenta a finalização de 3 dedos e chuta o chão. E assim, para terminar, colocando uma cereja no bolo desse jogo maravilhoso, gostaria de mostrar essa jogada ensaiada aqui que me desperta ali admiração. Olha só, você tem um puxão, aí o outro responde puxa, a outro puxa de novo, a outro puxa. Eu fico por aqui, a gente... Cara, tipo assim, hoje o Vasco errou 3 laterais, mano. O primeiro, no primeiro tempo, o Vasco erra o lateral, tipo assim, eu não sei pra alguém que já acompanhou o futebol aí, mas o lateral é uma cobrança que você faz de fora do campo e você coloca a bola pra dentro do campo novamente. E o Vasco bateu uma cobrança de lateral pra fora, pô. Tipo, o Vasco tá... Ó, aqui eu tô na linha do campo, o campo tá aqui. Eu tenho que devolver a bola pra cá. Eu bati o lateral pra cá, pô. O cara bateu o lateral pra fora. Pô, gente, gente, cara...